Graça e paz, shalom. Olá, meus queridos e minhas queridas. Que o Senhor abençoe grandemente cada um de vocês, poderosamente em cada uma das áreas das suas vidas. Que a presença dele seja real, que o propósito dele se cumpra e que nós verdadeiramente, cada um de nós, eu me incluo nisso, que a gente faça diferença no meio de um mundo que jaz no maligno. Mas o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Amém? Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e esse canal é uma das formas como no Instituto Único Caminho nós usamos como ferramenta para ensinarmos a palavra de Deus, porque o Instituto é uma escola de discípulos, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo. E estamos aqui para mais um vídeo, para mais um ensinamento acerca da palavra de Deus, e só Deus sabe o quanto eu sou grata a Ele e a você por estar aqui comigo, pelo privilégio que você me dá em me ouvir e também o seu comentário, quando você compartilha, quando você curte. Tudo isso me ajuda muito, cada palavra de incentivo. Eu sempre digo que toda honra e toda glória é dada ao Senhor, mas é muito bom esse incentivo, e eu tenho recebido assim com muita alegria no meu coração as palavras de vocês. Muitas pessoas me procuram para dizer que têm sido edificadas, e eu sou muito grata pela amizade, pelo carinho de cada um de vocês. Nós somos uma família, amém? E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da verdadeira espiritualidade, porque eu creio que é uma grande preocupação da parte de Deus acerca do que muitas vezes nós temos vivido como igreja, daquilo que nós temos vivido como filhos de Deus, porque muitas vezes, apesar de sermos povo de Deus, apesar de sermos a igreja, nós agimos ou nós fazemos algumas coisas, né, nos nossos cultos, nos nossos ajuntamentos, e até mesmo na nossa solitude, quando estamos a sós com Deus, nós fazemos às vezes algumas coisas que é muito difícil, está muito longe de ser aquilo que Deus tem, aquilo que Deus planejou para nós. E eu sempre digo algo, que ou é do jeito de Deus ou é de jeito nenhum, né? Existe uma adoração que Ele recebe, que é a oração em espírito e em verdade. Se preocupa muito mais com a distância do nosso coração, vamos dizer assim, do que com as palavras que saem dos nossos lábios. Ele quer um coração inteiro diante dele. Ele quer ser o primeiro nas nossas vidas. Ele quer ser o nosso Pai, o nosso Abba. Ele quer ser a primeira pessoa que a gente procura para pedir, para agradecer, para se relacionar. Ele quer ser a pessoa mais importante das nossas vidas, né? E eu quero ler com você em Mateus 17 um texto que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandecia, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias e falavam com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estejamos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Amém, amados? Então nós vemos aqui a transfiguração de Jesus, né? Jesus, Pedro, Tiago e João estão orando em um alto monte, e então aparecem ali Elias e Moisés e começam a conversar com Jesus, né? E eu preciso te dizer em primeiro lugar que não é reencarnação ali, também não é
nenhum culto aos mortos, não, nada disso, né? Reencarnação não seria, porque nós sabemos que Elias não morreu, ele foi arrebatado aos céus e que o corpo de Moisés foi sepultado por Deus, pelo próprio Deus, e ninguém sabe onde, né? Mas ali estava representada a lei e os profetas. Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. É exatamente isso que está acontecendo ali. Eles estão representados na figura de Elias e de Moisés, a lei e os profetas. Mas no meio disso, né, Pedro estava dizendo, ai, tá tão bom estar aqui, veja Moisés, Elias, a lei, os profetas e o Filho de Deus, né, maravilhoso estar aqui, se o Senhor quer, vamos construir 3 tendas, 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. E quando ele ainda estava falando, uma nuvem os cobriu, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz do céu, a voz do Pai, a voz do próprio Deus, de dentro dessa nuvem, vai dizer, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, nesse texto eu encontro a verdadeira espiritualidade, a verdadeira forma de nós nos relacionarmos com Deus, porque a gente só se relaciona com Deus em espírito, no espírito, né? Então, a gente só adora a Deus em espírito e em verdade. E eu vejo algumas verdades nesse texto que eu quero trazer para você. E em primeiro lugar, o primeiro ponto é que a verdadeira espiritualidade é centrada em Jesus. Nós vemos que estava Jesus no centro e de um lado estava Moisés, de outro lado estava Elias. Então, a primeira coisa que eu quero falar a respeito da verdadeira espiritualidade é de que Jesus, ele é o centro do Evangelho, não as necessidades humanas, né? Os judaizantes, eles não acreditam em Jesus, nós acreditamos em Jesus, mas muitas vezes nós buscamos Jesus, buscamos a Deus e nós buscamos no sentido de nos satisfazer, de nos sentirmos bem, de termos as nossas necessidades supridas. Mas eu preciso te dizer que o centro do Evangelho não é suprir as nossas necessidades e não é nós sermos felizes e nos sentirmos bem. A centralidade é Cristo. O Evangelho, ele não é antropocêntrico, o homem não é o centro do Evangelho, não é que Deus vai fazer tudo aquilo que o homem precisa. O centro do Evangelho, a centralidade do Evangelho é Cristo, o Evangelho é cristocêntrico. Então, a verdadeira espiritualidade, ela é centrada em Cristo, em Jesus, né? Ele que muda a vida das pessoas. E então, ao invés de nós admirarmos homens de Deus, nós nos relacionamos com o Deus desses homens e nos relacionamos juntos como igreja, como um corpo. Mas nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a verdadeira espiritualidade vai dar continuidade ao ministério de Jesus. Ele disse, ide, batizai e ensinai, ide fazer discípulos de todas as nações, ide pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Então a verdadeira espiritualidade está em um relacionamento com Jesus, onde nós buscamos Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, nós buscamos fazer a vontade de Deus na terra como no céu, assim como Ele nos ensinou. E nós buscamos ser a cada dia um pouco mais parecido com Cristo, porque nós somos cristãos, ou seja, pequenos cristos. Ele dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Então o mundo precisa olhar para mim e olhar para você e ver a Cristo. A verdadeira espiritualidade está centralizada em Cristo. A espiritualidade, segundo ponto, ela precisa estar centralizada na cruz. Deus, ele escolheu salvar aqueles que crerem pela loucura da pregação.
e pela pregação da palavra de Deus, da palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É lógico que nós podemos ensinar as pessoas a serem melhores mães, melhores pais, melhores filhos, melhores empregados, melhores patrões, melhores seres humanos. O Evangelho, ele não veio só para nos melhorar, ele veio para nos transformar de dentro para fora. Mas isso só é possível porque Jesus em uma cruz se identificou conosco. Antes ele nasceu como homem, tomou a nossa forma, tornou-se a nossa imagem e semelhança, para que agora através da sua morte e morte de cruz, através do seu sacrifício e através de nós entendermos esse sacrifício e pregarmos acerca desse sacrifício, nos rendermos a Ele por causa desse sacrifício, entendendo que Ele morreu por conta dos nossos pecados e agora Ele nos aconselha: vá e não peques mais. Então, assim, através dessa pregação, deste evangelho, porque essa é a palavra, isso é o evangelho, é uma palavra centralizada na cruz de Cristo, não em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é através disso que as pessoas vão sendo salvas. Deus escolheu assim, não há outra forma, nenhum outro método das pessoas serem salvas, ainda que nós sejamos ouvidos por grandes multidões. As pessoas serão salvas por esse evangelho, por esse discurso de que Jesus, sendo Deus, não levou em conta o fato de ser Deus, mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou e veio na condição de homem, e como homem foi fiel até a morte, e morte de cruz, para nos reconciliar novamente com o Pai. E ele disse 2 vindes. O primeiro vinde, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o primeiro vinde, a gente vem com todas as nossas maldições, os nossos pecados, com tudo aquilo que nos sobrecarrega, a gente vem e lança sobre ele. Mas após isso tem um segundo vinde, quando ele diz: vinde a mim, e aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então nós também temos uma cruz. Nós também precisamos agora entender que a verdadeira espiritualidade, ela é centralizada na cruz, e cada um de nós tem a sua cruz. E o que é a cruz? A cruz é a morte do nosso eu, é a morte da nossa vontade, dos nossos deleites, dos nossos prazeres, deixar de buscar aquilo que nós queremos e fazermos a vontade do nosso Pai que está no céu. A verdadeira espiritualidade, ela está centralizada na cruz. A verdadeira espiritualizada está centralizada no Evangelho, esse Evangelho. Deus, ele não nos chamou para sermos evangélicos. Ele não nos chama de evangélicos, ele nos chama de filhos. E o nosso chamado como filhos é vivermos o evangelho. Não somente na igreja, quando nós congregamos com os nossos irmãos, mas onde quer que estejamos, nós precisamos viver as verdades do evangelho. Esse evangelho que nos transforma de dentro para fora, não somente nos melhora. Nós, com os nossos próprios esforços, nós podemos melhorar nós mesmos, né? Nós gostamos muito de autoajuda, não é verdade? Mas somente o evangelho transforma as nossas vidas de dentro para fora. Então, queridos, a verdadeira espiritualidade, ela é centralizada no evangelho. O evangelho que é boas novas da salvação para todo aquele que crê. Saber que tem jeito para a vida de qualquer ser humano e de que não importa o abismo tão profundo que ele esteja, não exista abismo tão profundo que Jesus não possa tirar essa pessoa de lá. Então, o verdadeiro evangelho, a verdadeira espiritualidade, ela é centralizada em Cristo, ela é centralizada na cruz, ela é centralizada no evangelho, na palavra de Deus, que
o próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. A verdadeira espiritualidade é essa, meu querido e minha querida. Porque a gente se reúne em uma igreja para ter um relacionamento com o corpo de Cristo, com a família de Cristo. Mas por que a gente se reúne? Para estarmos sempre nos ajudando, admoestando, advertindo, ensinando. Nenhum de nós tem a realidade toda em si mesmo. A gente vai aprendendo uns com os outros, a gente vai melhorando uns aos outros, né? Às vezes a gente olha para a vida do outro e a gente aprende como ser, ou às vezes a gente olha para a vida do outro e aprende como não ser. E eu não estou falando isso julgando algumas coisas, porque uma atitude de uma pessoa não é aquilo que aquela pessoa é. Mas nós podemos ver exemplos na palavra de Deus e exemplo em homens e mulheres de Deus, de como ser e de como não ser, de como agir e de como não agir. Mas a verdadeira espiritualidade está em um relacionamento com o Cristo, em um relacionamento com a cruz de Cristo. A cada dia nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus. E está centralizada na palavra do próprio Cristo, a palavra de Deus. Então, esse é o recado que eu preciso deixar para você nesse dia. Essa palavra que primeiro falou comigo e agora Deus me usa para falar com você. Nós precisamos viver a verdadeira espiritualidade. Quanto mais espiritual eu sou, mais parecido com Jesus eu sou. Afinal de contas, como Paulo dizia em Gálatas 2:20, já estou crucificado juntamente com Cristo e agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Que essa palavra esteja nos nossos corações, não somente para nós guardarmos, mas também para nós vivermos. Se ela abençoou você de alguma forma, eu peço que você abençoe outras pessoas compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. E se ainda não é inscrito no canal, queridos, me dá essa moral, se inscreva, curta, compartilhe, clica no sininho para receber todas as notificações. O teu like é muito importante, o teu comentário é muito importante. Nós precisamos nesses últimos dias tornar os canais que pregam a verdade do Evangelho relevantes, porque tem muita coisa irrelevante que está assim se tornando muito relevante nas redes sociais. Mas o que é relevante mesmo são os ensinamentos da palavra de Deus. E Pai, eu te peço que nós possamos viver a verdadeira espiritualidade, viver um relacionamento contigo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esquecermos deste evangelho da cruz e de tomarmos a cada dia a nossa cruz para te seguir. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e te seguir. Buscar fazer aquilo que o Senhor faria se estivesse no nosso lugar. E que a nossa espiritualidade esteja firmada e centralizada nos ensinamentos da Tua Palavra. Que assim seja, Senhor, na minha vida e na vida de todo aquele aonde esse vídeo chegar. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado, querido, por ter ficado até o final desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez pelo privilégio que você me dá. E se Deus permitir, já já a gente volta com mais um vídeo, com mais um ensinamento da Palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Eu amo você. Tchau, tchau.